autorreflexão e crescimento espiritual. Parece algo antiquado, não é? Mas e se eu dissesse que um jovem de 19 anos do século XVIII criou um método que está revolucionando a forma como coaches e terapeutas trabalham hoje? Eu era a sua ideia de livro que estava vagando por aí em algum lugar e agora você vai materializar como? Colocando título, subtítulo, o assunto do seu livro no link que está aqui abaixo. Eu vou te enviar ele completinho, com 12 capítulos, mais de 100 páginas por apenas R$ 49,90. Clica aqui que eu vou escrever seu livro agora. Isso me intriga. Você está falando das resoluções de Jonathan Edwards, escritas em 1722, não é? Exatamente. E olha só que interessante. Enquanto hoje temos apps de meditação e diários digitais, Edwards desenvolveu um sistema tão eficaz que grandes empresas como Google e Apple adaptaram conceitos similares para desenvolvimento pessoal. Bem, o que mais me impressiona é como ele estruturou isso de forma tão moderna, sabe? Especialmente a Resolução 41. Você está tocando em um ponto crucial. Essa resolução específica estabelece um framework de autoavaliação em 4 níveis temporais: diário, semanal, mensal e anual. É praticamente um OKR espiritual do século XVIII. E como você vê a conexão entre esse método e as práticas contemporâneas de mindfulness? Então, é fascinante porque Edwards estava essencialmente praticando o que hoje chamamos de reflexão consciente. Mas ele foi além. Combinou isso com um sistema de métricas pessoais, algo que só veríamos surgir no mundo corporativo 2 séculos depois. Você sabia que estudos recentes da Harvard Business Review mostram que práticas regulares de autorreflexão podem aumentar a produtividade em até 23%? E o mais incrível é que Edwards já tinha intuído isso. Ele estabeleceu um precedente que influenciou não só o protestantismo americano, mas também figuras como Benjamin Franklin, que depois criou seu próprio sistema de virtudes. E quanto ao aspecto prático? Como podemos adaptar isso para a nossa realidade atual? Bem, é aí que as coisas ficam realmente interessantes. Podemos dividir em 3 pilares. Primeiro, estabelecer horários fixos para reflexão, assim como Edwards fazia. Segundo, criar perguntas guia específicas. E terceiro, manter um registro consistente, seja digital ou físico. Isso me lembra muito o método KonMari, mas para a vida interior. Exatamente. E sabe o que é mais fascinante? Edwards enfatizava algo que a neurociência só confirmaria séculos depois: a importância da repetição espaçada para formar novos hábitos. Você está dizendo que ele antecipou conceitos da psicologia moderna? De certa forma, sim. Por exemplo, quando ele fala em fazer melhor e mais eficazmente, está tocando no que hoje chamamos de Kaizen, o conceito japonês de melhoria contínua. É como se ele tivesse criado um método de growth mindset avant la lettre. E pensar que tudo isso veio de alguém tão jovem? Pois é. E você sabe o que é mais impressionante? Estudos mostram que pessoas que praticam autorreflexão estruturada têm 31% mais chances de atingir suas metas de longo prazo. Edwards estava literalmente séculos à frente de seu tempo. Então, como podemos resumir as principais lições para nossos ouvintes? Ok, vamos lá. Primeiro, estabeleça um sistema regular de autoavaliação. Pode ser 5 minutos por dia. Segundo, foque em áreas específicas de melhoria. Não seja vago. E terceiro, talvez o mais importante, mantenha um registro de seu progresso. E não esqueça da dimensão comunitária que Edwards enfatizava. Sim. Na verdade, pesquisas recentes mostram que pessoas que compartilham seus objetivos com um grupo de apoio têm 65% mais chances de alcançá-los. É por isso que o aspecto comunitário é tão crucial. Parece que estamos redescobrindo uma sabedoria antiga através de uma lente moderna. E isso nos leva a uma conclusão surpreendente. Às vezes, as soluções mais eficazes para nossos desafios modernos podem ser encontradas estudando práticas antigas. Edwards nos mostrou que autorreflexão não é apenas um exercício espiritual. É uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Bem, isso certamente dá o que pensar. E para encerrar, deixo uma provocação para nossos ouvintes. Que tal começar hoje mesmo? 5 minutos de reflexão estruturada podem ser o primeiro passo para uma transformação profunda. Até o próximo episódio.